programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. O Sindiúte realizou um encontro estadual de funcionários da educação. Reunimos mais de 400 colegas para debater questões importantes desse setor. E aproveitamos a oportunidade para conversar com a Catarina. Catarina é professora da área de Políticas Públicas e Gestão da Educação, professora da Universidade de Brasília. Catarina, é um prazer conversar com você. Eu acho que a gente pode iniciar essa conversa falando sobre quem são os atores sociais dentro da escola. O professor não é um único ator dentro das unidades escolares. Então, quem são esses outros atores? O prazer é todo meu. Você está certa, Bia, na verdade, ao contrário, né? Nós temos vários atores dentro da escola. Nós temos os estudantes, nós temos os professores, temos os demais funcionários da escola, né? Temos a comunidade local e escolar, né? Quer dizer, nós chamamos de os pais, as comunidades que estão em torno da escola, todos esses são atores que compõem o processo educativo. Então, a gente tem aí um conjunto de atores, não só os professores. No processo educativo, é fundamental que todos esses atores sejam considerados no processo da educação, especialmente os professores e os funcionários sejam considerados eminentemente educadores. Desde coordenação, gestão, todos esses são educadores. Afinal de contas, o processo educativo não é só a questão da escolarização, da transmissão dos conteúdos. O processo educativo envolve valores, aprendizado dos valores, dos costumes, que todas as pessoas que trabalham na educação, que trabalham dentro da escola, passam essa formação, esses conteúdos, né, esses temas todos. Bom, mas vamos conversar, Catarina, sobre um ator dentro da escola, que muitas vezes parece invisível aos olhos da sociedade e, infelizmente, também muitas vezes invisível aos olhos do governo, que são os funcionários da educação. Sim. Nós temos uma luta nacional importante sobre esse setor da nossa escola, que aqui em Minas Gerais são os analistas, os assistentes técnicos, os auxiliares de serviço, e nós temos uma luta nacional também contra a precarização da relação de trabalho. Pela sua experiência, o que está acontecendo com esse segmento dentro das escolas? A questão da terceirização, ela está posta na sociedade em geral, né, nos processos de produção em geral. Quando isso chega na escola, é mais complicado ainda. Se a gente está falando de educadores, né, se a gente está falando que todos são educadores de processo educativo, é preciso que eu entenda que os funcionários da educação, eles são educadores. Quando eu terceirizo os funcionários da educação, eu estou terceirizando a própria educação, eu estou tirando a importância que a educação tem na nossa sociedade e de que esses autores têm no processo de formação dos nossos alunos. Então, se a gente na política, por exemplo, do novo Plano Nacional da Educação, a gente tem 3 metas voltadas para a valorização dos educadores, dos funcionários da educação, na verdade, dos trabalhadores na educação, aí englobando não só os professores, mas também os funcionários, né? E nessa luta, o que está em voga? É que não só os professores precisam ter formação inicial e continuada, mas também os funcionários. Não só os professores precisam ter plano de carreira, mas também os funcionários. Não só os professores precisam ter condições de trabalho, mas também os funcionários, né? Então, porque se todos esses atores são atores do processo educativo, eu não posso invisibilizar, né, aqueles funcionários da escola que não são educadores, que não são os professores, no caso. Eu não posso pensar que a pessoa que recebe os alunos e os pais na escola, que a pessoa que faz a alimentação dos alunos, que a pessoa que cuida da limpeza da escola, eu não posso pensar igual eu penso numa fábrica ou em outros espaços. O papel deles, né, nesse espaço é diferenciado, seja para formar os alunos no sentido de pensar a importância de todas essas ações, ou seja, para ensiná-los mais diretamente sobre alguns conteúdos. Em Minas Gerais, várias redes municipais terceirizam os serviços de limpeza e também de alimentação, o que nós já vimos com a professora, que é um problema de toda a sociedade, essa terceirização. No caso da rede estadual, o que nós percebemos que cada vez mais a Secretaria trata os funcionários da educação como se fossem executores, meros executores de
práticas e questões administrativas desvinculados da questão pedagógica e do que é o papel da educação. Catarina, quais são os desafios, na sua opinião, no que se refere à questão dos funcionários da educação, desde a questão da formação, da organização, entendendo este segmento como sujeito de políticas públicas também? Eu acho que o primeiro grande desafio é o que você já citou, é a questão da formação, que tem uma formação inicial e continuada, né? Então, a gente precisa ter uma política séria de formação para os funcionários da educação. Além disso, eu preciso ter uma política séria também em relação à carreira, né? A salário e carreira. A partir disso, eu posso ir mais para o âmbito da escola, né? Tendo essa formação, que esses funcionários sejam considerados realmente sujeitos educativos dentro da escola, e, nesse sentido, ele precisa começar a participar mais dos processos de gestão, de tomada de decisão, da discussão do projeto político-pedagógico, né, da construção desse projeto político-pedagógico, que é a alma da escola, né, que assim, a escola, aquilo que define qual é o projeto de educação que a gente vai implementar numa determinada escola, é exatamente o seu projeto político-pedagógico. E esses funcionários precisam construir efetivamente, participar efetivamente da construção desse projeto político-pedagógico. Todos os funcionários, independente da função que desenvolva na escola, precisam estar na construção desse projeto. Se o projeto é aquilo que vai dizer da escola, todos que estão dentro da escola têm o que dizer, têm o que contribuir. Então, esses são alguns dos desafios essenciais que a gente tem no campo da educação, especialmente no que se refere aos funcionários da educação. Terceirizar os serviços na escola, eu acho que é um crime contra a garantia do direito à educação. Porque, na verdade, os funcionários terceirizados eles não vão criar nenhum vínculo com a escola, nenhum vínculo com os alunos, vão lá prestar um serviço, e a educação não é serviço, a educação é direito. E a gente precisa garantir esse direito na sua plenitude, garantir aprendizado, garantir formação cidadã, garantir que as pessoas tenham uma formação que os torne capazes de ler o mundo, de entender o mundo e de transformar o mundo, e não simplesmente de se adaptar ao mundo. Isso serve para todos os atores que constroem a escola. Conversamos um pouco sobre a realidade dos funcionários da educação. Em Minas Gerais, a categoria vive um acúmulo de tarefas, vive um adoecimento, cada vez menos pessoas fazendo mais serviços e a invisibilidade com que são tratados pela Secretaria de Estado da Educação. É importante que a sociedade perceba esses problemas e valorize estes profissionais e nos ajude a cobrar do Estado políticas públicas que valorizem esse importante setor dentro das nossas escolas e das superintendências regionais de ensino. Catarina, obrigada pelo debate. Eu que agradeço, né? Estou disponível sempre. Se é para discutir educação, vocês podem contar comigo manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, não tem problema.